Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Iniciamos mais um componente da nossa estrutura curricular, que é o circuito elétrico. O circuito elétrico ele está presente na página 192 do livro de vocês. Vocês podem me acompanhar por lá. Vejam só, eu vou fazer essa metodologia gravada como se fosse um teste. O que é que acontece? Nas últimas aulas, 20% da turma estava presente nas aulas online, certo? E 80% não estava presente, não podiam estar presente. O que acontecia? Eu explicava um determinado assunto, certo? Eu explicava todo o conteúdo, a prova, e depois vocês acabavam me perguntando novamente. Vocês acabavam ligando para mim, me perguntando as mesmas coisas que eu tinha explicado no dia da aula online. O que foi que eu pensei? Como nem todos têm o tempo, nem todos têm o celular para estar, para estar presente no horário marcado da aula online, eu vou fazer a gravação da aula, certo? Vou gravar a aula e vocês podem assistir em qualquer momento. Porém, o prazo de entrega de atividade permanecerá os mesmos. E isso eu vou dizer no dia que eu quiser solicitar. Por exemplo, hoje não terá atividade, mas semana que vem eu vou terminar o assunto e vou exigir a atividade, certo? E eu explico tudo direitinho nas minhas aulas. Então, só era isso que eu queria passar para vocês. Certo? E eu vou iniciar de forma bem animada. Fiz uma animação bem legal que eu acho que vocês irão gostar, certo? Fique comigo porque a nossa aula já vai começar. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, vou iniciar a estrutura curricular de componentes elétricos. Mas vou dar um exemplo. Uma lâmpada que acende através de uma corrente elétrica, ela é acionada ou interrompida pelo interruptor, não é mesmo na casa de vocês? Mas o que vem a ser, ou o que é esse tal de corrente elétrica? Bem, a corrente elétrica é aonde passa toda a eletricidade. Beleza? A corrente elétrica são dispositivos elétricos que geralmente usamos e funciona para a passagem de energia elétrica por um circuito. A corrente elétrica é um movimento alternado de cargas elétricas de um ponto para o outro por fio metálico, ou seja, por fios condutores. A corrente elétrica ela sai da sua energia inicial, retorna passando pelo fio condutor, por exemplo, que é para acender a lâmpada pelo interruptor, e retorna até a sua energia final. Mas o que vem a ser um circuito elétrico? Por exemplo, o circuito elétrico ele tem algumas características de fio condutor, o interruptor e o gerador de energia. Nesse circuito elétrico ocorre a transformação de energia química da pilha em energia térmica e a de luminosa para a lâmpada, certo? Por isso que nós chamamos que circuito elétrico é um circuito fechado, onde temos o fio condutor, o interruptor e o gerador. O que é um condutor elétrico? O condutor elétrico ele facilita a passagem das cargas elétricas e conduz energia. Exemplo, prata, cobre, ferro, ouro. Já isolante elétrico, ele dificulta, ele impede a entrada das cargas elétricas e não conduz energia. Exemplo, borracha, isopor, madeira, plástico. Vamos dar um exemplo facinho de energia. Se eu colocar uma colher de metal no meu interruptor, eu vou tomar um choque, mas se eu botar de madeira, eu não tomo. Beleza? Aqui está exemplo de fios condutores. Geralmente esses fios são feitos de cobre ou de prata, certo? Esses fios condutores, eles conduzem
certo? As correntes elétricas. Na casa de vocês tem vários fios, né? Para tomada, para geladeira e etc. Então esses fios nós chamamos de fios condutores. Mas por que esses fios condutores estão enrolados com uma borrachinha? Justamente é para nossa proteção, para a gente não tomar um choque sem necessidade, porque a borracha é um isolante térmico. Exemplo, em nossas casas possuímos diversos aparelhos que, ao ser desligados na tomada, formam um circuito elétrico. Exemplo de ventilador, exemplo de liquidificador, exemplo de televisão. Como vocês aprenderam nas aulas anteriores, todos os aparelhos elétricos precisam ser conectados a um gerador para poder funcionar. Para que seja possível utilizar a energia elétrica, fizemos o uso de tomada elétrica, que é um ponto de conexão entre o gerador de energia e o receptor elétrico. Aí nós temos a característica de tipo como se fosse uma situação real. Veja, nós temos o circuito aberto e circuito fechado. O circuito aberto não gera corrente elétrica e o interruptor ele é desligado. Já o circuito fechado, ele gera corrente elétrica e o interruptor é ligado. Como um circuito elétrico ele é construído? Exemplo, aqui temos uma pilha. A pilha é o gerador de energia. Ali nós temos o interruptor, aquele pretinho que estou circulando, certo? E aqui é a lâmpada que vai receber, certo? A energia. Então, aqui é um circuito fechado, pois ao ligar esse interruptor, a lâmpada ela irá acender, certo? Então, esses fios, eles são objetos, esses fios como eu mostrei aí, eles são usados para conectar aquele gerador que é ali da pilha. A corrente elétrica ela é invisível, pois podemos perceber de diversas formas: eólica, elétrica, mecânica, química, magnética, térmica. Então, isso são exemplos de corrente elétrica. A eólica, ela utiliza a força do vento para gerar energia, certo? Quanto mais rápidos essa turbina aí ela girar, ela está gerando uma maior quantidade de energia, certo?